Você consegue adivinhar o que realmente movimenta a menor prisão do mundo? A prisão de Sark, localizada na encantadora ilha de Sark, em Guernsey, é a menor prisão do planeta. Aqui há espaço para apenas 2 prisioneiros ao mesmo tempo, e essa instituição única existe desde o século XIX, cumprindo sua função para pequenas infrações. Imagine um lugar onde as paredes estão mais próximas do que na maioria das casas, mas ainda assim exerce a justiça. Essa aconchegante prisão reflete o estilo de vida pacífico da ilha, oferecendo um serviço necessário. Em um mundo onde as prisões costumam ser grandes e superlotadas, a prisão de Sark continua relevante e em funcionamento, mostrando que até mesmo espaços pequenos podem ter grande importância. Os visitantes de Sark podem admirar sua história e o charme peculiar dessa instituição estranha. Então, da próxima vez que você pensar em prisões, lembre-se, às vezes, menos é realmente mais. Veja o que realmente acontece quando você conta até 1 bilhão. 1 bilhão de segundos é aproximadamente igual a 31,7 anos, o que mostra de forma interessante como percebemos o tempo. Por exemplo, se alguém nasceu exatamente 1 bilhão de segundos atrás, acabou de comemorar seu 31º aniversário. Essa comparação fascinante ajuda a entender como vivemos o tempo de maneiras diferentes. Embora 1 bilhão de segundos possa parecer muito, em termos de vida humana, é apenas uma pequena parte dos nossos anos. Para ter uma ideia melhor, 1 bilhão de segundos é um instante em comparação com o tempo geológico, como a idade da Terra, que é cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa diferença significativa destaca como frequentemente percebemos o tempo de diferentes maneiras, mostrando a imensidão do universo e nossa existência relativamente curta nele. Como você agora percebe o tempo? Prepare-se para se surpreender com o incrível alcance do trovão. Você pode se surpreender ao saber que o estrondo do trovão pode ser ouvido a até 24 quilômetros de distância. Esse fenômeno fascinante ocorre devido aos relâmpagos, que podem aquecer o ar ao redor a temperaturas mais altas que a superfície do Sol. Esse aquecimento extremo faz com que o ar se expanda rapidamente, produzindo as ondas sonoras que reconhecemos como trovão. A distância que essas ondas percorrem depende de vários fatores, incluindo a intensidade da tempestade e o tamanho dos trovões. Por exemplo, em uma tempestade forte, as ondas sonoras podem viajar mais longe, impulsionadas por condições atmosféricas ideais, como baixa umidade e direções de vento favoráveis. Por outro lado, durante tempestades menores, você pode ouvir apenas um leve estalo ao longe. Se o som diminui enquanto viaja, pode ser influenciado por gradientes de temperatura ou obstáculos que interrompem seu caminho. Então, da próxima vez que você ouvir o trovão distante, lembre-se de que não é apenas um barulho alto, é um lembrete significativo do poder da natureza ecoando pelos céus. Por que a música influencia nossa percepção do tempo? Pesquisas mostram que a música tem um grande impacto em como sentimos o tempo. Quando ouvimos melodias rápidas e energéticas, muitos de nós sentimos como se o tempo estivesse voando, como se os minutos escapassem. Por outro lado, melodias lentas podem fazer o tempo parecer mais longo, fazendo com que segundos se arrastem como horas. Esse efeito surpreendente acontece porque a música interage com nosso cérebro de uma maneira especial. Certas áreas do cérebro, que lidam com a percepção do tempo e o processamento de emoções, são ativadas quando ouvimos diferentes estilos musicais. Por exemplo, se você está em uma festa animada, ritmos rápidos podem fazer você dançar por horas, sem perceber como o tempo passa. Em um ambiente mais tranquilo, como durante uma balada lenta, você pode sentir que cada segundo se arrasta. Portanto, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, preste atenção em como ela afeta sua percepção do tempo. Você está correndo pelo dia, ou o tempo parece parar. Compreender essa conexão pode aprofundar nossa apreciação pelo papel da música em nossas vidas. Você já se perguntou quão inteligentes eram os Neandertais? Descobertas recentes mostram que esses antigos humanos eram mais inteligentes do que pensávamos. Os Neandertais fabricavam lanças complexas, o que demonstra sua habilidade em criar ferramentas avançadas para a caça. Além disso, há evidências de que eles podiam caçar em grupos, como as modernas unidades militares de elite. Essa estratégia em equipe indica que os Neandertais tinham um pensamento estratégico que ia além da simples sobrevivência. Eles provavelmente se comunicavam e coordenavam suas ações, o que exigia um nível de organização social e inteligência que antes acreditávamos ser exclusivo do Homo sapiens.
Então, da próxima vez que você pensar em nossos ancestrais pré-históricos, lembre-se de que os neandertais não eram apenas seres primitivos. Eram seres capazes e inteligentes que se adaptaram ao seu ambiente de maneiras surpreendentes. Você sabia que a cenoura já foi roxa? Durante séculos, antes da cenoura laranja que conhecemos hoje, as variedades principais eram roxas, além de amarelas e brancas. Essa história colorida da cenoura tem raízes no antigo Irã e na Ásia, onde esses tubérculos vibrantes prosperavam. A cenoura laranja que vemos frequentemente hoje foi criada por jardineiros holandeses no século XVII. Eles queriam fazer uma cenoura mais doce e suculenta e escolheram a cor laranja em homenagem à família real dos Orange, na Holanda. Embora a cenoura laranja seja a mais popular atualmente, as variedades roxas estão voltando a ser apreciadas. Cheias de antioxidantes e nutrientes, esses tubérculos coloridos não só embelezam nossos pratos, mas também melhoram a saúde. Curiosamente, a cenoura roxa ainda existe e vem em diferentes tons e sabores, mostrando a incrível diversidade desse vegetal querido. Então, da próxima vez que você pegar uma cenoura, lembre-se de sua rica história e do caleidoscópio de cores que ela já teve. Descubra a incrível beleza da rã arbórea. Este maravilhoso anfíbio encanta com sua cor verde vibrante. As rãs arbóreas vivem em diversos lugares ao redor do mundo, especialmente nas florestas tropicais. Elas são não apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas. Sua coloração brilhante as ajuda a se camuflar entre as folhas, tornando-as menos visíveis para os predadores. As rãs arbóreas também mostram habilidades impressionantes, incluindo a capacidade de escalar, que lhes permite se mover facilmente pelo topo das árvores. Curiosamente, elas possuem almofadinhas especiais nos dedos que as ajudam a se agarrar às superfícies, superando a gravidade. Além de sua beleza, as rãs arbóreas são importantes bioindicadores, o que significa que sua saúde reflete o estado do meio ambiente. Infelizmente, como muitas espécies, elas enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Ao aprender sobre essas criaturas incríveis, apoiamos os esforços de conservação para que esses animais encantadores continuem a existir. Pronto para apreciar a incrível rã arbórea? Você já se perguntou como Matrix mudou as tendências da moda? No final dos anos 1990, Matrix explodiu nas telas, trazendo não apenas uma narrativa inovadora, mas também uma grande revolução na moda. A estética cyberpunk do filme, marcada por casacos de couro preto, botas de combate e óculos escuros grandes, cativou o público mundial e estabeleceu um novo padrão de estilo. As pessoas começaram a adotar esse visual ousado e futurista em seu dia a dia, influenciadas por personagens icônicos como Neo e Trinity. De repente, esses heróis da tela se tornaram ícones de estilo, cujas roupas ousadas inspiraram fãs em todo lugar. Essa influência foi além da moda casual. Estilistas de alta costura abraçaram o clima de Matrix, misturando seus elementos com estilos tradicionais de passarela. O que se desenrolou foi uma renascença digital que uniu tecnologia e moda, transformando o cenário. Várias subculturas, de góticos a skatistas, também se sentiram atraídas por essa nova estética, incorporando sua essência em suas identidades. Então, da próxima vez que você ver alguém com um casaco de couro preto e óculos escuros, lembre-se, é um testemunho de como um filme pode transformar profundamente a narrativa da moda. Conheça Rebecca, a guaxinim que viveu na Casa Branca. Quando Calvin Coolidge foi presidente na década de 1920, ele trouxe um toque de originalidade à Casa Branca com um animal de estimação inusitado, uma guaxinim chamada Rebecca. Essa criatura encantadora se tornou a companheira favorita não só de Coolidge, mas também de sua esposa Grace. Guaxinins não eram animais de estimação comuns e Rebecca definitivamente se destacava entre os animais mais tradicionais. Ela frequentemente acompanhava Grace em eventos públicos, alegrando os convidados e chamando a atenção dos fotógrafos, ansiosos para registrar a primeira-dama com sua parceira excêntrica. Imagine um guaxinim correndo pelo terreno da Casa Branca. As travessuras de Rebecca traziam alegria e risadas para a casa dos Coolidge, mostrando um lado mais leve da vida presidencial. Os Coolidge até adotaram Rebecca depois de inicialmente planejarem servi-la no jantar de Ação de Graças.
Hoje, Rebeca continua sendo uma lembrança agradável dos momentos inesperados da história, nos fazendo pensar em quais outras surpresas podem estar escondidas entre os animais de estimação dos presidentes passados. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Stonehenge nos surpreende. Por séculos, esse icônico círculo de pedras despertou uma enorme curiosidade sobre seu propósito. Uma teoria fascinante sugere que Stonehenge funcionava como um antigo observatório astronômico, permitindo que civilizações antigas acompanhassem eventos celestiais com precisão notável. Pesquisadores descobriram que as imensas pedras estão alinhadas perfeitamente com o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno. Esses alinhamentos eram provavelmente cruciais para as culturas antigas, permitindo que marcassem as mudanças sazonais fundamentais para a agricultura e a sobrevivência. Por outro lado, outra hipótese propõe que Stonehenge funcionava como um centro de cura ou um local de rituais, atraindo multidões para cerimônias espirituais. Descobertas arqueológicas dão credibilidade a ambas as teorias, mas a verdadeira intenção por trás do monumento continua sendo um enigma intrigante. À medida que os cientistas se aprofundam na história de Stonehenge, eles enfrentam a difícil tarefa de juntar pistas deixadas por nossos ancestrais. O que os levou a construir uma estrutura tão grandiosa? Foi um observatório para acompanhar as estrelas, ou tinha um propósito espiritual mais profundo? O mistério de Stonehenge continua a fascinar, nos convidando a descobrir seus segredos. Na Austrália, o grupo Sarvajani, que representa uma comunidade única, enfrenta sérias dificuldades que destacam problemas sociopolíticos e ambientais mais amplos. Isso inclui questões como as mudanças climáticas, que ameaçam seu modo de vida e meios de subsistência, além de políticas governamentais, que podem não atender completamente suas necessidades. As pessoas do Sarvajani têm dificuldade em defender seus direitos e recursos em um mundo em rápida mudança. Os membros da comunidade trabalham arduamente para superar esses obstáculos, buscando reconhecimento local e nacional para seus problemas. Essa situação levanta questões sobre como grupos marginalizados em toda a Austrália sofrem com crises mais amplas. O que pode ser feito para apoiá-los e garantir que suas vozes sejam ouvidas nas discussões sobre o futuro? Recentes pesquisas revelam que o planeta vermelho nem sempre foi a paisagem desértica que vemos hoje. Ele já foi palco de eventos cataclísmicos enormes, incluindo tsunamis gigantes causados por impactos de meteoros. Imagine ondas colossais, algumas chegando a 50 metros batendo nas costas marcianas. Cientistas sugerem que quando grandes asteroides colidiram com a superfície do planeta, geraram ondas de choque que levantaram imensas quantidades de água, inundando a Terra. Evidências desses antigos tsunamis aparecem em formações geológicas distintas, como padrões semelhantes a ondas gravados na superfície e camadas de sedimentos, indicando que Marte teve um passado muito mais úmido do que se pensava. Esse conceito fascinante não só sugere que Marte pode ter tido condições favoráveis para a água líquida, mas também levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de vida passada. Ao desvendar os mistérios desses tsunamis marcianos, ampliamos nossa compreensão da história do planeta e despertamos nossa curiosidade sobre o cosmos. Quais outros segredos surpreendentes existem além do nosso mundo? E se eu disser que as lhamas são melhores que os burros? Esses seres incríveis são não apenas fofos, mas também excelentes animais de carga. Com sua impressionante capacidade de carga, as lhamas frequentemente conseguem transportar mais peso do que os burros, o que as torna extremamente valiosas em várias regiões. Por exemplo, em áreas de difícil acesso na América do Sul, as lhamas desempenham um papel fundamental no transporte de mercadorias por terrenos complicados, onde veículos não conseguem chegar. Fazendeiros e viajantes confiam nesses animais robustos por sua força e resistência. As lhamas também são conhecidas por seu temperamento gentil, o que as torna mais fáceis de lidar do que outros animais de carga. Sua habilidade única de se alimentar de vegetação resistente permite que prosperem em condições onde outros animais têm dificuldade. Muitas comunidades ao redor do mundo valorizam as lhamas não apenas por suas habilidades físicas, mas também por sua natureza amigável. Seja em trilhas nos Andes ou ajudando em trabalhos agrícolas, as lhamas constantemente provam que são companheiras indispensáveis. Então, da próxima vez que você pensar em animais de carga, lembre-se de que as lhamas podem ser os heróis subestimados do reino animal. Já pensou por que os vulcões entram em erupção? Abaixo de nossos pés, existe uma região dinâmica chamada manto da Terra.
onde o calor intenso alimenta um processo fascinante que leva às erupções vulcânicas. Nesse local quente, as temperaturas são tão altas que as rochas começam a derreter parcialmente, formando magma. Essa rocha derretida, junto com gases e vapor d'água, começa a subir em direção à superfície da Terra, acumulando-se em uma câmara de magma, que é um espaço cheio de pressão. Com o tempo, essa pressão se torna tão grande que a crosta terrestre não consegue mais contê-la. Quando a pressão finalmente se libera, o magma explode violentamente para cima, resultando em uma erupção. Esse evento dramático pode projetar cinzas e lava na atmosfera, mudando drasticamente a paisagem ao redor. A escala e a intensidade dessas erupções podem variar bastante, desde nuvens de cinzas que alcançam alturas impressionantes até fluxos de lava lentos que alteram o terreno. Ao entender esse processo, os cientistas não apenas melhoram sua capacidade de prever erupções, mas também descobrem as incríveis forças da natureza que estão fervendo bem abaixo de nossos pés. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma erupção vulcânica, lembre-se da incrível história que começa bem no manto. Acredite ou não, mas a rocha Carrick-Bolton desafia as leis da gravidade. Esta incrível maravilha natural se ergue a 1000 metros nos frios fiordes noruegueses. À primeira vista, parece estar flutuando no ar, equilibrando-se entre duas falésias verticais, o que atrai curiosos de todo o mundo. Apesar de sua aparência instável, a rocha Carrick-Bolton permanece firme, mostrando a força da natureza e os processos geológicos. Turistas se reúnem nesse lugar incrível, querendo tirar fotos impressionantes que capturam tanto as paisagens majestosas quanto a ousada postura da rocha. Quando você está embaixo dela, quase sente a emoção no ar, enquanto as pessoas suspiram de surpresa e admiração. Os próprios fiordes, com suas paisagens dramáticas e águas cintilantes, criam um cenário magnífico, tornando este lugar perfeito para aventureiros e fotógrafos. Portanto, se você está em busca de uma experiência única e vistas deslumbrantes, visitar a rocha Carrick-Bolton pode ser exatamente a aventura que você procura. Você não vai acreditar no incrível saltador da África do Sul. O Pantofelic, ou Padaetis capensu, é um pequeno animal surpreendente que leva os saltos a um novo nível. Com grandes orelhas e pernas longas e fortes, ele se parece com um canguru em miniatura, capaz de se mover com agilidade pelo terreno. Essa criatura incrível evoluiu para ser cautelosa, sempre atenta a possíveis predadores nas proximidades. Sua impressionante habilidade de saltar não só ajuda a evitar perigos, mas também permite que se mova de forma mais eficiente no ambiente, seja pulando obstáculos ou subindo para buscar ameaças. As adaptações únicas do Pantofelic mostram a diversidade da vida na África do Sul, ressaltando a importância de proteger seu habitat. Você consegue imaginar como seria ver um desses incríveis saltadores na natureza? Você sabia que elefantes incríveis nadam como profissionais? Esses majestosos animais nadam com uma habilidade surpreendente, conseguindo atravessar rios e lagos, apesar de seu grande tamanho. Os elefantes têm corpos densos, o que os ajuda a flutuar na água, um verdadeiro feito para animais tão grandes. Eles usam suas trombas como tubos para respirar. Essa adaptação única permite que eles respirem enquanto deslizam na água. Na verdade, os elefantes conseguem prender a respiração debaixo d'água por um curto período, subindo de vez em quando para inspirar. Eles podem nadar longas distâncias, superando barreiras aquáticas em busca de comida ou novos habitats. Essa habilidade de nadar é vital para sua sobrevivência, especialmente na natureza, onde o acesso à água doce pode ser difícil. Ver um elefante nadar é um espetáculo impressionante, pois eles parecem conquistar as ondas com graça. Então, da próxima vez que você pensar em elefantes, lembre-se de que eles não são apenas gigantes na terra, eles também são nadadores incríveis. Quem diria que esses gentis gigantes têm esse talento? Você já se perguntou como o taramon cria música sem tocá-la? O taramon é um instrumento musical incrível e único que reproduz notas de uma maneira totalmente nova. Em vez de tocar cordas ou pressionar teclas, os músicos usam duas antenas metálicas para detectar a posição das mãos. Quando as mãos se aproximam ou se afastam das antenas, o taramon registra esses movimentos, criando uma variedade de sons. Tocar sem contato permite um controle surpreendente sobre a frequência e o volume, dando aos artistas a oportunidade de explorar sons como nunca antes.
Você pode ouvir o taramon na música clássica moderna, em composições experimentais e até em algumas músicas de rock, o que destaca sua versatilidade. Imagine como é flutuar suas mãos no ar, trazendo uma sinfonia à vida sem tocar uma única corda. Com raízes na tecnologia e na arte, o taramon atrai ouvintes e intérpretes curiosos para uma fascinante combinação de música e ciência. Que outros instrumentos incríveis podem mudar nossa percepção da música? Você pode ficar chocado ao saber que algumas estrelas desafiam o tempo. Parece quase impossível, mas descobrimos estrelas que parecem ser mais antigas que o próprio universo, que é estimado em cerca de 13,8 bilhões de anos. Essas estrelas enigmáticas, frequentemente encontradas em aglomerados globulares, desafiam nossa compreensão da evolução estelar. Astrônomos determinam as idades das estrelas usando modelos baseados em seu brilho e composição química. No entanto, medir a idade do universo e a idade dessas estrelas distantes pode ser extremamente complexo. O fato de que essas estrelas existiram por mais tempo que o universo levanta questões importantes sobre nossa história cósmica. Isso sugere que nossos modelos atuais de formação e evolução estelar podem precisar de revisões. Quando observamos o céu noturno, aqueles pontos brilhantes de luz podem muito bem ser entidades antigas que desafiam nossas percepções de tempo e espaço. A pesquisa contínua sobre essas estrelas antigas não apenas aprimora nossa compreensão do cosmos, mas também nos lembra que ainda há muito a descobrir sobre o universo que habitamos. Acredite ou não, mas é necessário permissão para fotografar coelhos em Wyoming. Essa regra surpreendente vale de janeiro a abril e reflete o compromisso do Estado com a preservação da vida selvagem. Embora a exigência de permissão possa parecer excessiva, ela ajuda a manter a saúde da população de coelhos e a protegê-los em períodos críticos do ano. No inverno e no início da primavera, os coelhos enfrentam desafios como o clima rigoroso e a falta de alimento, por isso é importante preservar seu habitat. Embora isso possa parecer incomum, essas regras visam proteger o comportamento natural dos animais e seu ambiente de interferências humanas. Se você planeja capturar momentos adoráveis de coelhos brincando na neve, certifique-se de verificar com as autoridades locais quais permissões são necessárias. Compreender essas regras ajudará você a valorizar mais a fotografia da vida selvagem e a contribuir positivamente para a conservação do meio ambiente. Prepare-se para se surpreender com os Huskies abandonados após Game of Thrones. A enorme popularidade da série gerou uma tendência única. Muitos fãs correram para adotar Huskies, encantados com sua aparência de lobo, que lembra os Direwolves da série. No entanto, logo a alegria de muitos novos donos de pets se transformou em arrependimento, pois perceberam que os Huskies exigem muito tempo e cuidado. Infelizmente, isso levou ao aumento do número de cães abandonados em abrigos locais por todo o país. Embora esses animais sejam lindos, enérgicos, amigáveis e inteligentes, eles também precisam de exercícios regulares, treinamento e socialização. Como resultado, os abrigos ficaram lotados de huskies e apaixonados por resgates começaram a buscar novas maneiras de ajudar esses cães a encontrar lares amorosos. Portanto, da próxima vez que você pensar em adotar um pet, lembre-se de que isso é um compromisso a longo prazo. Você está pronto para essa responsabilidade? Você sabia que as tarântulas podem regenerar suas patas? Essa incrível habilidade está ligada ao seu processo único de muda, que acontece várias vezes ao longo da vida da tarântula. Quando elas perdem uma pata devido a um ataque de predador ou durante uma disputa territorial, esses maravilhosos aracnídeos podem, com o tempo, recuperar as patas perdidas. No entanto, é importante notar que isso geralmente requer várias mudas para que a nova pata se pareça com a original. Durante cada muda, a tarântula descarta seu exoesqueleto antigo, permitindo que ela cresça um corpo novo e maior, e em condições adequadas, uma pata completamente nova. Essa habilidade não só ajuda na recuperação após ferimentos, mas também aumenta suas chances de sobrevivência na natureza, onde cada vantagem conta. Portanto, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que não é apenas uma criatura assustadora, é também uma mestre da regeneração, que continua sua jornada apesar das dificuldades. Um fato interessante sobre o chocolate amargo. Um grande estudo revelou que as pessoas que consomem chocolate amargo têm menos chances de sofrer de depressão. Os cientistas acreditam que essa deliciosa sobremesa esconde segredos surpreendentes.
O chocolate amargo é rico em flavonoides, que podem melhorar o humor, ajudando o cérebro a liberar substâncias que trazem felicidade, como a serotonina. Um pequeno pedaço de chocolate amargo não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode melhorar sua saúde mental. Além disso, os antioxidantes presentes no chocolate amargo ajudam a combater o estresse, que é uma das principais causas da depressão. Imagine saborear uma sobremesa deliciosa que pode elevar seu ânimo. Claro, é importante não exagerar, pois o chocolate é calórico e o consumo excessivo pode causar outros problemas de saúde. A boa notícia é que um pouco de chocolate pode fazer uma grande diferença, então você não precisa se sentir culpado por um pequeno agrado. Na próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, considere pegar uma barra de chocolate amargo. Seu humor pode agradecer. Pronto para mergulhar nessa solução chocolatuda? Por que a Grande Pirâmide de Gizé nos fascina tanto? Essa estrutura incrível, construída entre 2580 e 2560 a.C., como tumba do faraó Quéops, é um testemunho da habilidade arquitetônica do Antigo Egito. Por mais de 3.800 anos, foi a construção artificial mais alta do mundo. Muitos imaginam as pirâmides como resultado do trabalho de escravos, mas descobertas recentes mostram que essas maravilhas foram feitas por trabalhadores qualificados e pagos. Evidências como grafites, ferramentas e até pão deixado para trás nos dão uma visão de suas vidas cotidianas, tornando a história da construção da pirâmide mais próxima e humana. A Grande Pirâmide não é apenas um local de sepultamento, ela reflete a incrível dedicação, criatividade e organização dos antigos egípcios. Com seu alinhamento perfeito e enormes pedras, este monumento continua a surpreender arqueólogos e turistas. Não é inspirador pensar nas vidas daqueles que a construíram? Nas florestas da África Ocidental, chimpanzés selvagens mostram um comportamento surpreendente que lembra nosso amor por uma boa bebida. Esses primatas inteligentes foram vistos consumindo suco fermentado de palmeira, uma forma natural de álcool que pode deixá-los um pouco embriagados. Usando folhas mastigadas como esponjas, eles absorvem o líquido doce e espumoso e frequentemente voltam às mesmas árvores, sabendo exatamente onde encontrar suas bebidas favoritas. Esse comportamento destaca sua inteligência e levanta questões sobre interações sociais. Os chimpanzés bebem essas bebidas juntos? Sentem efeitos semelhantes aos humanos após algumas doses? Como às vezes mostram sinais de leve embriaguez, parece que eles não apenas se hidratam, mas também se divertem um pouco. Este é um exemplo incrível de quão próximos estamos de nossos primatas vizinhos. Você já se perguntou por que os carros solares são o futuro? O carro Squad Solar City estabelece um novo padrão no transporte urbano com seu design inovador e painéis solares no teto. Este carro elétrico compacto é perfeito para trajetos curtos na cidade, oferecendo uma solução ecológica para problemas comuns de poluição e congestionamento. Com espaço para 2 passageiros, ele foi feito para moradores urbanos que precisam de um meio de transporte eficiente, sem as emissões nocivas dos carros tradicionais. Imagine-se acelerando pelo seu bairro, enquanto o sol carrega sua viagem. À medida que as áreas urbanas crescem, a importância de alternativas ecológicas como o Squad aumenta, promovendo um estilo de vida sustentável, sem abrir mão do conforto, tornando o transporte verde acessível a todos. O carro Squad Solar City não é apenas um veículo, é parte de um movimento maior em direção a cidades limpas e a um estilo de vida saudável. Então você está pronto para se juntar à revolução solar? Você sabia que a Estação Espacial Internacional, EEI, marcou o início da era espacial americana? Essa estrutura incrível começou a operar no início dos anos 1970, representando um passo importante para os Sequoia nas pesquisas espaciais. Como a primeira presença significativa da América no espaço, a EEI não é apenas uma estação, mas também um laboratório dinâmico para pesquisas científicas e descobertas. Astronautas de todo o mundo realizam experimentos em microgravidade, estudando os efeitos do espaço no corpo humano, novos materiais e até mesmo medicina. Cientistas a bordo da EEI podem observar fenômenos naturais, como relâmpagos e auroras boreais, da altura da atmosfera da Terra, adquirindo conhecimentos únicos. É um lugar incrível, onde a colaboração internacional acontece em nome da ciência. Países se unem para expandir nosso entendimento sobre a vida, além do nosso planeta. Quem poderia imaginar que uma enorme estrutura flutuando no espaço mudaria nossa compreensão do universo?
A Estação Espacial Internacional continua a inspirar curiosidade e inovação, abrindo caminho para futuras pesquisas em Marte e além. É verdade que um urso se tornou tenente? Após a Segunda Guerra Mundial, um urso único chamado Wojtek se tornou uma celebridade por causa de sua incrível história no zoológico de Edimburgo, na Escócia. Wojtek não era um urso comum. Ele era um urso pardo sírio, que foi adotado por soldados poloneses durante a guerra e criado desde filhote. Seu caráter alegre e lealdade permitiram que ele servisse junto com as tropas, carregando cargas pesadas e levantando o moral dos soldados em tempos difíceis. Quando a guerra terminou, Wojtek começou uma nova vida no zoológico, cercado por visitantes que se encantavam com sua história. Em um gesto tocante, os militares lhe deram o título de tenente, reconhecendo não apenas sua contribuição durante a guerra, mas também a profunda conexão que se formou entre ele e os soldados. Essa recompensa incomum se tornou um símbolo de amizade e lealdade, mostrando como circunstâncias extraordinárias podem levar a laços surpreendentes. A história de Wojtek vive lembrando-nos das relações incríveis que as pessoas podem estabelecer com os animais, mesmo nos momentos mais difíceis. Já pensou por que o Black Canyon atrai aventureiros? Essa incrível fenda natural, localizada no Parque Nacional Canyonlands, no sudeste de Utah, encanta os visitantes com sua beleza impressionante e características únicas. O Black Canyon tem quase 20 metros de profundidade e cerca de 1 metro de largura, tornando-se um espetáculo impressionante para turistas e amantes da natureza. Sua forma peculiar, que lembra uma ruptura dramática na Terra, desperta o desejo de explorar e descobrir. Cercado por paisagens desérticas deslumbrantes, o Black Canyon também é um lembrete das poderosas forças geológicas que moldaram esta região ao longo de milhões de anos. Ao se posicionar na borda, você pode sentir o espírito de aventura que o convida a olhar para baixo ou tirar uma foto memorável. Canyonlands oferece mais do que apenas a fenda. Seu terreno diversificado, cores vibrantes e vida selvagem fascinante criam um cenário perfeito para experiências inesquecíveis ao ar livre. Já pensou em visitar essa incrível maravilha natural? Você já ouviu falar dos riscos do uso inadequado de medicamentos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, impressionantes 50% de todos os medicamentos são usados de forma errada, ou seja, são tomados de maneira incorreta ou não são tomados de jeito nenhum. Essa estatística preocupante revela um problema sério. Se as prescrições não são seguidas corretamente, cerca da metade dos resultados esperados pode ser perdida. O uso inadequado pode gerar gastos desnecessários para as pessoas e para os sistemas de saúde, sem mencionar os riscos potenciais à saúde. Por exemplo, esquecer uma dose ou tomar uma dose excessiva pode não apenas tornar o medicamento ineficaz, mas também causar efeitos colaterais prejudiciais. É claro que entender o uso correto dos medicamentos é fundamental para todos. Ao seguir as recomendações médicas, podemos garantir que o tratamento seja eficaz, melhorar os resultados de saúde e, no final, economizar dinheiro. Então, como podemos nos motivar e motivar os outros a usar os medicamentos de forma mais responsável? Você sabia que os encouraçados ainda dispararam no Golfo Pérsico? Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o USS Missouri entrou para a história ao fazer o último disparo de um encouraçado em combate. Esse foi um momento importante na história militar, mostrando os poderosos canhões de 16 polegadas do navio pela última vez. Sendo um dos últimos encouraçados de seu tipo, o Missouri simbolizava o poder naval e as tradições, permanecendo em serviço desde a Segunda Guerra Mundial. A cada disparo, o Missouri não apenas participou do conflito, mas também representou o fim de uma era em que enormes navios de guerra dominavam os mares. Embora a guerra moderna dependa mais de tecnologias avançadas, o poder de fogo do USS Missouri demonstrou a força dos encouraçados. Esse momento nos lembra como as estratégias militares mudam rapidamente. Você consegue imaginar o estrondo desses enormes canhões ecoando pelo campo de batalha? Acredite ou não, essa frutinha canta uma melodia. Imagine uma pequena baga que emite um som relaxante quando você a toca, quase como uma doce música da natureza. Essa fruta, conhecida como baga cantadora, surpreende muitos com sua habilidade única de produzir sons melódicos quando você a colhe ou aperta. Imagine que você está passeando em um jardim verde, cercado por flores vibrantes e cheirosas, e de repente ouve notas suaves e mágicas preenchendo o ar.
Cientistas acreditam que esse som acontece porque o ar passa por pequenos buracos na casca da fruta, como ao tocar um instrumento musical. A melodia que ela produz evoca imagens de florestas tranquilas e riachos serenos, criando uma conexão mágica entre a fruta e a calma da natureza. Esse fenômeno incrível não só captura nossa imaginação, mas também destaca as maneiras extraordinárias como as plantas interagem com o ambiente. Seja você um botânico ou apenas uma pessoa curiosa, a Baga Cantadora nos convida a ouvir a natureza com atenção. Quais outras surpresas a natureza pode nos reservar? Prepare-se para se surpreender com o legado da pirata Qing Shi. Qing Shi não era apenas uma pirata. Ela entrou para a história como a mais bem-sucedida delas. Começou como prostituta na China, mas sua vida mudou completamente quando foi comprada e casada com o comandante da Bandeira Vermelha, que liderava um notável grupo de piratas. Ao contrário de muitas mulheres de sua época, ela foi vista como uma parceira igual, o que a permitiu se tornar uma comandante ativa. Sob sua liderança, a frota cresceu para centenas de navios, e ela se destacou por sua astúcia estratégica e liderança decidida. As ousadas aventuras de Qing Shi desafiavam as normas de seu tempo e inspiraram muitas histórias sobre pirataria nos mares abertos. Você consegue imaginar uma mulher liderando um exército de piratas no século XIX? Os carros podem realmente ser transparentes? Em 1939, a General Motors apresentou o revolucionário Pontiac GS, o primeiro protótipo de carro transparente da história. Este carro inovador foi criado para despertar a imaginação e mostrar o futuro do design automotivo. O Pontiac GS tinha uma carroceria transparente, permitindo que as pessoas vissem o interior e os mecanismos do carro, uma ideia incomum para a época. Este protótipo não era apenas um truque visual, ele refletia a visão de como os carros poderiam ser funcionais e atraentes. Com painéis transparentes, o Pontiac GS desafiou as ideias tradicionais de estética e engenharia automotiva. Imagine dirigir um carro onde todos os mecanismos e detalhes são visíveis. Embora o design transparente nunca tenha sido produzido em massa, ele desempenhou um papel importante em inspirar conceitos e designs futuros na indústria automotiva. O Pontiac GS nos lembra como a criatividade e a inovação podem levar a ideias que expandem os limites e nos fazem imaginar o incrível. Um fato chocante sobre a desigualdade de riqueza. A concentração de riqueza hoje é impressionante, especialmente quando olhamos para o mundo todo. Você sabia que a riqueza total das 48 nações mais pobres é menor do que a de apenas 3 das pessoas mais ricas? Essa realidade chocante destaca as enormes diferenças econômicas que enfrentamos globalmente. Enquanto milhões lutam para atender suas necessidades básicas, um pequeno grupo de bilionários acumula riquezas inimagináveis. Por exemplo, grandes magnatas da tecnologia e investidores possuem fortunas que superam os orçamentos anuais de países inteiros. Essa situação levanta questões importantes sobre justiça e nossos sistemas econômicos. Como podemos criar um mundo onde a riqueza seja distribuída de forma mais justa? A disparidade entre ricos e pobres continua a crescer, gerando discussões sobre políticas que poderiam ajudar a alcançar uma economia mais justa para todos. Você não vai acreditar no que aconteceu na América colonial. Em uma época em que a escravidão era comum, alguns escravos encontraram uma luz de esperança através do sistema judicial. Se conseguissem entender as complexidades das regras, tinham a chance de lutar pela sua liberdade. Embora as probabilidades estivessem contra eles, uma decisão favorável poderia mudar tudo, concedendo-lhes não apenas liberdade, mas também cidadania. Não era fácil, pois o processo judicial frequentemente favorecia os proprietários de escravos. Curiosamente, muitos que venceram na justiça passaram a ter o sobrenome Freeman, simbolizando seu novo status. As batalhas judiciais travadas por essas pessoas corajosas ressaltam a luta por direitos e identidade em um período sombrio da história. Estudar essas histórias nos ajuda a valorizar a resistência e a coragem necessárias para enfrentar sistemas de opressão. O que leva as pessoas a lutarem por liberdade, mesmo quando as chances estão contra elas. Vamos descobrir a verdade sobre o comal. Este utensílio de cozinha tradicional, feito de pedra vulcânica, é um dos favoritos em muitas cozinhas da América Latina, especialmente no México. Ao longo dos séculos, o comal deixou de ser apenas uma frigideira. Tornou-se um símbolo do rico patrimônio culinário.
O material único permite que o comal mantenha o calor por muito tempo, ideal para preparar tortilhas quentes e macias, ou tostar pimentões para realçar seu sabor. Chefes e cozinheiros caseiros apreciam a distribuição uniforme do calor, garantindo um cozimento perfeito. Embora hoje em dia existam frigideiras de metal ou elétricas, nada se compara à satisfação de usar um comal manual. Ele conecta o cozinheiro às tradições que são passadas de geração em geração, ajudando a preservar sabores e técnicas autênticas. Sempre que você morde um delicioso taco ou desfruta de uma tortilha recém-preparada, pense no humilde comal e em seu papel importante na criação desses pratos incríveis. O que você vai preparar no seu comal? Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado. Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos, e em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista, muitas vezes, tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Você sabe o que realmente causa as doenças de Parkinson e Huntington? Essas duas doenças complexas têm algo surpreendente em comum. Elas surgem devido ao dobramento incorreto de certas proteínas em nossas células. Imagine as proteínas como pequenas máquinas que precisam ser montadas perfeitamente para funcionar corretamente. Quando essas máquinas se dobram de maneira errada, elas não conseguem cumprir suas funções, levando a falhas nas células e, eventualmente, a sérios problemas de saúde. Por exemplo, na doença de Parkinson, uma proteína chamada alfa-sinucleína se dobra incorretamente e se acumula, prejudicando a comunicação entre as células nervosas. Isso pode causar tremores, rigidez e problemas de equilíbrio, que são característicos dessa doença. Da mesma forma, na doença de Huntington, outra proteína se dobra de forma errada, resultando na destruição progressiva das células do cérebro, o que pode causar movimentos incontroláveis e diminuição das funções cognitivas. Compreender o dobramento incorreto das proteínas abre novas possibilidades de tratamento, já que os pesquisadores trabalham incansavelmente para encontrar maneiras de corrigir ou prevenir essas alterações perigosas. Como o nosso corpo faz essas proteínas se dobrarem corretamente e quais avanços nos aguardam no futuro? Prepare-se para se surpreender com o modelo único de desenvolvimento de Oman. Ao contrário do vizinho vibrante Dubai, com seus arranha-céus, Oman opta por uma abordagem mais sustentável para o desenvolvimento urbano. O país foca em edifícios de baixa altura que se integram harmoniosamente à paisagem natural, criando um ambiente mais tranquilo e amigável para os pedestres. Mulheres líderes desempenham um papel fundamental nessa visão, promovendo iniciativas que permitem aos moradores moldar o futuro. Na verdade, Oman tem um impressionante nível de consumo local de 80%, o que significa que a maioria dos produtos e serviços vem de dentro do país. Esse foco no desenvolvimento sustentável não apenas preserva a rica cultura de Oman, mas também fortalece o senso de comunidade e reduz o impacto ambiental. Enquanto Oman traça seu caminho para o desenvolvimento, ele se torna um exemplo inspirador para outras nações. Poderia isso ser o futuro da vida urbana? O que realmente impulsiona a rivalidade em Hollywood? Em um giro dramático, Kevin Costner tentou sabotar o filme Tombstone, desistindo do papel principal para se concentrar em seu projeto Wyatt Earp. Costner elevou as apostas, confiscando todos os trajes de faroeste em Hollywood para limitar a produção do filme. Mas aqui está o ponto. Apesar dos esforços de Costner, Tombstone se tornou um grande sucesso, arrecadando mais dinheiro do que Wyatt Earp, mesmo com um orçamento menor. Este famoso clássico contou com um elenco estrelado, incluindo Kurt Russell e Val Kilmer, que deram vida à história da infame troca de tiros no OK Corral.
O contraste entre os dois filmes destaca a natureza imprevisível de Hollywood. Às vezes, até os planos mais bem elaborados podem acabar em fracasso. Então, o que podemos aprender com essa rivalidade no Velho Oeste do cinema? Vamos descobrir a verdade sobre as sobrancelhas expressivas dos cães. Você sabia que nossos amigos peludos, os cães, evoluíram para ter sobrancelhas mais expressivas? Essa mudança incrível aconteceu devido à seleção artificial feita pelos humanos. Ao longo das gerações, as pessoas preferiram cães que conseguem mostrar uma ampla gama de emoções através de suas expressões faciais. Estudos mostram que cães com movimentos de sobrancelhas mais visíveis transmitem melhor seus sentimentos, tornando-se companheiros mais atraentes. Por exemplo, esses olhos de cachorro adoráveis podem tocar nossos corações, ajudando os cães a receberem mais petiscos e carinho. Essa adaptação única não só melhora a capacidade deles de se comunicar conosco, mas também fortalece a conexão entre humanos e cães. Enquanto continuamos a viver ao lado desses animais incríveis, é interessante notar que suas expressões de sobrancelhas se tornaram uma parte fundamental do seu charme. Você consegue imaginar a vida sem esses rostos expressivos? Bebidas enlatadas podem esconder bactérias perigosas. Você está seguro? Pesquisas mostram que essas bebidas aparentemente inofensivas podem conter micróbios indesejados. Mesmo após diferentes métodos de limpeza, pode haver uma quantidade significativa de bactérias na superfície das latas. Isso é preocupante, pois muitas vezes presumimos que a embalagem está limpa, já que a compramos em lojas. Na verdade, as latas podem ser contaminadas durante a produção, transporte e manuseio. Mesmo uma rápida lavagem nem sempre elimina completamente esses micróbios traiçoeiros. Alguns estudos indicam que as bactérias podem sobreviver no metal por um longo tempo. Por isso é importante prestar atenção em como manuseamos as bebidas. Antes de abrir sua próxima lata de refrigerante ou cerveja, considere limpar a lata com um pano limpo ou toalha de papel. Esse é um passo simples que pode ajudar a reduzir o risco de bactérias indesejadas entrarem em seu corpo. Então, da próxima vez que você for pegar uma bebida enlatada, lembre-se de que um pouco de cautela extra pode ajudar muito a manter sua saúde. Você sabia que a guilhotina foi usada na França até a década de 1970? Esse método de execução, assustador mas fascinante, fez parte da história da pena de morte. A guilhotina, conhecida por sua eficácia rápida e brutal, se tornou um símbolo da Revolução Francesa no final do século XVIII. Seu uso durou quase 2 séculos, e a última execução oficial com guilhotina ocorreu em 1977. Foi um período de grandes mudanças, quando muitos países começaram a reavaliar suas opiniões sobre a pena de morte. A decisão de abolir a guilhotina refletiu a crescente opinião pública contra a pena capital, à medida que as pessoas começaram a valorizar os direitos humanos mais do que as antigas tradições. Essa mudança foi significativa, sinalizando uma nova era na justiça e na ética. A guilhotina, que um dia foi uma ferramenta do poder estatal, agora faz parte da história, lembrando-nos de como as sociedades evoluem e como nossos valores podem mudar ao longo do tempo. Você sabia que Tom Cruise sabe pilotar aviões? Essa superestrela de Hollywood é famosa não apenas por suas acrobacias incríveis e filmes de ação, mas também por ter uma licença de piloto. Tom obteve sua licença de piloto privada em 1994 e adora voar, o que combina com seu personagem ousado nas telonas. Ele ama pilotar diferentes tipos de aeronaves, incluindo monomotores e helicópteros. Tom até fez algumas de suas acrobacias em filmes como Top Gun Maverick, o que traz mais realismo às suas performances. Sua paixão pela aviação vai além da atuação, pois ele frequentemente fala sobre como voar lhe dá uma sensação de liberdade e aventura. Na verdade, seu amor pela aviação é tão forte que ele não só treina arduamente para manter suas habilidades de pilotagem, mas também defende a segurança na aviação. Então, da próxima vez que você assistir a um de seus filmes, lembre-se de que as emocionantes cenas aéreas podem ter sido filmadas por ele mesmo no cockpit. Legal, né? Por que o RMS Lusitânia é importante hoje? Este icônico transatlântico britânico encontrou um destino trágico durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 1915 foi torpedeado por um submarino alemão. Mais de 1.100 pessoas morreram no ataque, incluindo 128 americanos, deixando famílias em luto e o mundo em choque. O naufrágio do Lusitânia se tornou um símbolo das duras realidades da guerra e mudou a opinião pública no Kriegssiegerkrieg contra a Alemanha.
Antes dessa tragédia, muitos americanos não queriam se envolver no conflito, mas a perda de vidas inocentes gerou indignação e clamores por ação. Este evento desempenhou um papel crucial na decisão do governo dos Harris-Joshua de entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917. Hoje, o Lusitânia é lembrado não apenas como uma catástrofe trágica, mas também como um ponto de virada na história, destacando as consequências da guerra e a importância de proteger vidas civis. Você pode se surpreender. 200 milhões de euros foram enviados por engano. Em um incidente incrível na Alemanha, um funcionário de banco acidentalmente transferiu impressionantes 200 milhões de euros devido a um erro de digitação. O funcionário queria fazer um pagamento simples de apenas 62 euros, mas um toque acidental transformou uma pequena transação em um desastre para o banco. Em vez de responsabilizar o funcionário que cochilou na mesa, as consequências recaíram sobre quem processou a transação, sem perceber o colossal erro, e acabou perdendo o emprego. Essa reviravolta estranha levanta questões sobre responsabilidade no trabalho e a pressão de lidar com grandes quantias de dinheiro. Com um erro tão grande, é válido perguntar quantas verificações existem nos bancos para evitar deslizes como esse no futuro. Isso realmente faz você pensar duas vezes sobre a importância de pausas para o café. Adivinhe o que realmente move nossos polos magnéticos. Os polos magnéticos norte e sul estão em movimento devido a mudanças no núcleo de ferro derretido da Terra. Atualmente, o polo magnético norte está se deslocando cerca de 55 km por ano em direção à Sibéria. Esse movimento interessante não só gera manchetes cativantes, mas também desempenha um papel crucial na nossa navegação. Nossos compasses e sistemas de GPS, que nos ajudam a nos orientar no dia a dia, dependem de mapas magnéticos precisos. Quando os polos magnéticos se deslocam, esses sistemas precisam de atualizações regulares para que não nos percamos. Os cientistas se interessam por esse processo natural, pois ele revela as forças dinâmicas que atuam dentro do nosso planeta. Estudando esses movimentos, eles obtêm informações valiosas sobre como o campo magnético da Terra é formado e mantido. Então, da próxima vez que seu compasso começar a girar, lembre-se de que não é apenas uma estranheza, é um sinal do nosso planeta em constante mudança. E se eu te contar sobre os ácaros do pó na sua cama? Você pode se surpreender ao saber que até 10 milhões desses pequenos seres podem viver no seu lugar aconchegante para dormir. Os ácaros do pó são aracnídeos microscópicos que adoram ambientes quentes e úmidos, tornando sua cama o lar perfeito para eles. Essas pequenas criaturas se alimentam de células mortas da pele que perdemos todos os dias, contribuindo para a formação de muita poeira em nossos quartos. A maioria das pessoas nem imagina que compartilha seu espaço de dormir com esses hóspedes indesejados. Embora os ácaros em si sejam inofensivos, suas fezes e partículas do corpo podem causar alergias e asma em pessoas sensíveis. Limpar regularmente e lavar a roupa de cama ajuda a reduzir sua quantidade. Então, o que você está esperando? Cuide da sua cama e mantenha-a livre de ácaros do pó. Por que o túnel Goyang fascina tantas pessoas? Esta incrível estrutura, escavada à mão por apenas 13 moradores na década de 1970, demonstra a determinação e a criatividade de seus criadores. Com 1,2 km de comprimento e 5 metros de altura, o túnel Goyang é não apenas uma grande conquista de engenharia, mas também é considerado um dos lugares mais perigosos da China. Os moradores trabalharam incansavelmente por 5 anos, usando apenas ferramentas simples e suas próprias mãos para atravessar rochas duras, mostrando como um pequeno grupo pode alcançar grandes objetivos com perseverança. Originalmente destinado a servir como abrigo durante conflitos, este túnel é um forte lembrete do passado, entrelaçando história, sacrifícios e o espírito humano. Apesar de sua origem, o túnel continua a ser um lugar perigoso hoje, com trechos desmoronados e passagens estreitas. Visitantes interessados em sua história frequentemente se aproximam com cautela, conscientes tanto de sua importância histórica quanto dos riscos envolvidos. Então, o que leva as pessoas a explorar um lugar tão arriscado? É verdade que os tubarões não têm ossos? Embora isso possa parecer surpreendente, os tubarões são criaturas únicas com esqueletos feitos completamente de cartilagem. Esse material flexível é o mesmo que compõe nossas orelhas e narizes.
O esqueleto cartilaginoso permite que os tubarões sejam nadadores incrivelmente ágeis, manobrando na água com graça e velocidade. Eles conseguem fazer curvas rápidas e movimentos súbitos que muitos peixes ósseos têm dificuldade em reproduzir. Essa adaptação notável é fundamental para seu sucesso como predadores de topo, enquanto caçam uma variedade de presas em diferentes ambientes marinhos, desde o oceano aberto até águas costeiras. Como a cartilagem é mais leve e menos densa que o osso, os tubarões conseguem flutuar sem precisar de uma bexiga natatória, que muitos peixes têm para controlar sua flutuabilidade. Isso lhes dá uma vantagem, permitindo que se concentrem em perseguir sua próxima presa ou evitar perigos. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que sua incrível estrutura cartilaginosa é a chave para sua sobrevivência nas profundezas do Mar Azul. E se eu disser que bônus generosos podem inspirar lealdade? Em 2012, Yan Yuanquang, CEO da Lenovo, decidiu recompensar seus funcionários dedicados com um incrível bônus de 3 milhões de dólares. Esse gesto tocou cerca de 10 mil colaboradores, mostrando cuidado com seu bem-estar e motivação. E não parou por aí. Em 2013, Yuanquang repetiu a ação, provando que recompensar o trabalho em equipe pode criar uma cultura corporativa positiva. Distribuir bônus dessa forma não é apenas uma surpresa agradável. Isso mostra aos funcionários que suas contribuições são valorizadas e pode levar a um aumento na produtividade e satisfação no trabalho. Quando os trabalhadores se sentem reconhecidos, tendem a ficar mais tempo e trabalhar com mais afinco, o que beneficia toda a empresa. A Lenovo, líder no setor de tecnologia, claramente entende que investir em pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia. O que outras empresas podem aprender com esse exemplo? Adivinhe o que realmente inspirou a luva brilhante de Michael Jackson? Na verdade, esse item icônico da moda era uma luva de golfe modificada. Criada para brilhar e ser glamurosa, a luva se tornou um símbolo inesquecível das performances do rei do pop. O designer de figurinos de Michael, inspirado pelo brilho dos strass, decorou a simples luva de golfe com lantejoulas. Esse detalhe extravagante não apenas brilhava sob as luzes do palco, mas também acrescentava um toque único ao seu estilo de dança. Sempre que Michael fazia o moonwalk ou um de seus movimentos de dança icônicos, a luva chamava a atenção do público, tornando-se parte da história da música. As pessoas frequentemente se perguntam por que ele escolheu a luva. Era um contraste marcante que complementava perfeitamente seus trajes elaborados. Com seu visual deslumbrante, simbolizava confiança e criatividade. Quantos outros artistas podem se gabar de um acessório tão incrível? Prepare-se para corridas malucas com carros feitos à mão da Red Bull. Este evento emocionante inspira os participantes a serem criativos, criando veículos absurdos com materiais recicláveis. Imagine um carro colorido feito de móveis velhos, latas de refrigerante e eletrônicos sem uso. As possibilidades são infinitas. A Red Bull busca não apenas entreter, mas também estimular a criatividade e as habilidades de engenharia dos participantes. Cada equipe, geralmente formada por amigos ou familiares, deve inventar, projetar e construir seus carros únicos, unindo arte e engenharia. No evento você verá imaginações incríveis. Alguns veículos podem parecer barcos piratas, enquanto outros se assemelham a animais ou personagens famosos. Após a construção, essas criações estranhas mais divertidas competem em corridas animadas, provando que o processo de criação é tão emocionante quanto a competição em si. Os visitantes podem esperar uma atmosfera vibrante, cheia de risadas, aplausos e surpresas inesperadas. Quem vai criar o design mais maluco e conquistar a vitória neste desafio final de criatividade? Porque o Manchineel representa um risco à sua segurança. Esta árvore famosa, conhecida como maçã da morte, contém toxinas potentes em todas as suas partes, da casca aos frutos atraentes. Quando chove, a árvore libera essas substâncias nocivas, tornando-se extremamente perigosa para quem está embaixo dela. O suco venenoso pode causar irritação intensa na pele, queimação e até bolhas se entrar em contato com a sua pele. Além disso, se alguém comer seus frutos, as consequências podem ser fatais. Não é surpreendente que os moradores de regiões como o Caribe e a América Central tratem o Manchineel com grande cautela. Apesar de sua aparência atraente, estar sob um Manchineel, especialmente durante a chuva, é um risco. Sempre admire sua beleza à distância segura. Portanto, da próxima vez que você avistar um, lembre-se do perigo oculto e mantenha-se afastado.